Glória a Deus, pastor. Vamos orar e que neste momento o Espírito Santo tenha liberdade total sobre a tua vida, para que através do pastor todos nós sejamos abençoados aqui, amém? Vamos orar, estenda tuas mãos sobre o pastor aqui, vamos interceder para que ele possa neste momento ser vaso nas mãos do Senhor. Ó Deus, nós estamos agradecidos por esse momento e nós reservamos o nosso tempo para estar na tua presença. E agora queremos ouvir uma mensagem vinda dos céus. Abençoa o teu servo, Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor venha queimar o coração dele. E através desse fogo, venha, ó Deus, lançar sobre todos nós mais da tua presença, mais do teu fogo sobre nós. Aviva, Senhor, o nosso coração de paixão e amor por Jesus Cristo, nosso Senhor. Pai, abençoa cada um aqui, Pai. E nós pedimos a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, pastor. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus aqui? Com quem Jesus está feliz aqui nessa manhã? Tem certeza? Absoluta? Amém. Quero agradecer, pastor Alex, mais uma vez, mais um privilégio. Pastora Sheila, aos pastores da casa, por poderem abrir esse espaço para a gente. Nós entendemos que esse ambiente é algo delicado, porque tudo aquilo que a gente tem como ensino e prega e tem como crença, muitas vezes pode ser destruído através de um momento de abertura, e há uma confiança entre a gente, há uma parceria, há uma amizade e tudo aquilo que o Senhor tem derramado sobre nós. E essa igreja tem cada dia se mostrado como uma obra preciosa da presença de Deus, uma noiva adornada, linda, preparada para a vinda do noivo. E isso daqui é o que mais importa, é o estarmos preparados para aquilo que o Senhor vem buscar, e vocês estão no caminho certo. Vocês têm pastores que veio diretamente dos céus para este ambiente. Então honre esses pastores, porque eles têm te levado a vocês viverem maturidade, crescimento, o fortalecimento na palavra e a presença do Espírito Santo. E com certeza, se vocês seguirem os conselhos deles, vocês vão morar nos céus. Pode dar um glória a Deus? Agradecer minha família que está aqui, minha esposa, filho, não sei onde estão, mas estão aqui. Pastor Everson, pastor Jonathan, que veio com a gente de Paraná. A minha igreja linda, a MIB de Paraná está aqui também. Obrigado, vocês são demais. Tem uma palavra, o qual o Senhor pode se assentar. Pregar com o Júnior tocando fica mais fácil, né? Uma palavra que o Senhor ministrou no meu coração, o qual tem o tema dessa conferência, que é Corações em Chamas por Jesus. E o texto está em Romanos 12, 11. Romanos 12, 11. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Quando o Senhor colocou esse versículo no meu coração, junto vem uma frase de um homem, o qual chama Leonard Ravenhill, que ele foi um dos mentores de Tozer, que a maioria dos pregadores falam. E a frase desse grande escritor fala: um homem com o coração em chamas faz mais do que 100 homens que só estão andando no caminho. Um homem com o coração em chamas faz mais que 100 homens andando no caminho. A intenção disso tudo é entender que um homem apaixonado por Jesus,
e que carrega a chama do Espírito Santo, ele é capaz de impactar uma cidade, é capaz de impactar um estado, é capaz de impactar uma nação e é capaz de marcar a sua geração. Nós temos que entender que você está aqui com um só propósito, qual o pastor falou, que o seu coração saia daqui apaixonado, fervoroso, cheio da presença do Espírito Santo, a ponto de você colocar os pés aonde você pisar, ali em volta será contagiado e será pertencente à presença do Espírito. O que eu estou falando? Você é capaz de carregar o fogo da presença de Deus, aonde você vai passando, como a sombra de um curava, a sombra de outro libertava, a sua sombra é capaz de fazer o mesmo, se a sua sombra carregar o DNA do Espírito Santo de Deus. Nós temos um Deus libertador que cura, que transforma, que faz milagre e que ainda está presente no dia atual. Ele não ficou no passado e ele não está no presente, ele está hoje neste lugar. Então tudo aquilo que você precisa está nessa manhã aqui. Se você precisa de cura, aqui tem. Se você precisa de libertação, aqui tem. Se você precisa sair apaixonado por Jesus, Ele está aqui de braços abertos para te incendiar com o fogo do Espírito Santo. Há poder no nome de Jesus. Mas antes de falarmos do fogo, nós temos que entender o que tira o fogo. Porque tem algo na nossa geração, e uma palavra: não seja remisso. E o não ser remisso é: não se distraia. E é a geração que mais está distraída. Por quê? Porque é a geração que tem a tecnologia em seu favor. Então tudo nós estamos muito ocupados, muito rápido, as coisas acontecem. E diante disso, nós temos que entender algo que é: se o diabo não pode te fazer cair, ele vai te manter ocupado. É pior, porque você vai estar distraído para aquilo que ele está fazendo, para aquilo que ele está operando e para aquilo que ele quer fazer na sua vida. E nós precisamos estar atento a tudo isso. O maior problema não é o que ele traz, mas sim é o que ele tira. O que esse mundo tem tirado de nós? Ele tem tirado essa presença, os nossos olhos fixos em Jesus, como a palavra fala, e tem colocado os nossos olhos em tantas coisas diariamente, e nós perdemos o foco, e muitas vezes nós estamos na igreja tempos e tempos, indo, semanas e semanas. Aí você fala assim: por que eu não consigo ter um coração tão poderoso, tão incendiado, o qual o Senhor fala para me manter? Porque talvez os meus olhos não estão todos os dias nele. E quando a palavra veio sobre hoje, antecedendo do pastor, ele fala sobre a própria palavra que nos traz o conceito de ser a lenha para que o fogo venha do céu sobre nós, mas que nós venhamos manter uma oração contínua na presença dele. E é por isso que a presença dele fala: ora sem cessar. O que significa: não tira os seus lábios, não tira o seu coração do meu, não tira os seus olhos de mim, não se distraia com as coisas deste mundo. E há uma ação que isso daí nós temos que ficar realmente de olhos atentos. E o maior perigo da distração não é que nos tornemos ateus, mas que fiquemos tão entretidos que nos esquecemos de Deus. John Piper fala isso. Não é o afastar de negar, mas é que nós estamos tão envolvidos com as coisas que nós não lembramos mais do dono de todas essas coisas. E nós temos que estar atento, porque talvez em algum momento você esqueceu de repor a lenha. E antes de repor a lenha tinha algo para ser feito, era tirar a cinza. Porque tudo aquilo que foi queimado num dia tinha que ser limpo no outro, porque não poderia ter fogo novo em cinzas velhas. Então, diante dessa ação, o altar tem que ser limpo,
Eu não posso estar com os meus olhos em alguns lugares, eu tenho que estar com meus olhos em um só lugar, na presença dEle, a lenha colocada e esperando o Senhor. Coloca fogo, como foi falado essa manhã. E o Senhor está falando: eu estou pronto para colocar fogo nessa manhã. Eu estou pronto para colocar fogo. Deus quer corações que queimam por Ele. Deus quer corações que queimam por Ele. Quando eu entrava aqui neste lugar essa manhã, meio atrasado, mas eu já senti uma presença de Deus pairando neste ambiente. E essa presença que cura, que transforma, que liberta. E Ele faz tudo isso para que o altar esteja pronto, para que o fogo desça sobre a sua vida nessa manhã. Então não tenha medo de ser liberto. Não tenha medo de se expor e falar assim: Senhor, eu estou precisando de mais do céu sobre a minha manhã. E o Senhor certamente colocará em sua vida. O primeiro ponto dessa mensagem é: Deus procura uma geração que queima por Ele. E diante disso, eu quero começar com uma história. Um certo missionário, em um país perseguido, um jovem pego lendo a Bíblia escondido. E diante disso ele tem uma punição. Ele foi espancado, preso e teve seus dedos todos quebrados. E quando perguntaram para ele, fala assim: você não se arrepende de fazer esse ato proibido? Ele responde: eu preferia perder os dedos do que perder o fogo da presença de Deus sobre a minha vida. Essa ação que nós precisamos ter. Eu prefiro perder qualquer coisa dessa terra, mas eu não posso perder aquilo que é mais precioso, que é a presença do meu Deus em minha vida. Queridos, eu estou querendo que você saia daqui nessa manhã incendiado com tanta mensagem que já foi colocada sobre ti. E o Senhor está dando a oportunidade para você já se preparar para a tarde, com o seu altar prontinho, para tudo aquilo que Ele vai fazer na sua vida. Esse dia poderá ser um dia que vai marcar a sua geração. Eu não estou falando só a sua vida, vai marcar a sua geração, porque você pode sair daqui tão fervoroso, a ponto de todos aqueles que vêm depois de você, vai entender, através daquele dia, através daquele homem ou daquela mulher, teve um posicionamento, e a presença de Deus foi tão forte, invadindo aquela vida, que transformou tudo aquilo que era antes e após dele. Você pode ser esse, queridos. O Senhor nos chama para isso. Tem algo poderoso. 2 Timóteo 1,6 fala: por esse motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que há em ti. Paulo preso, mas ele envia uma mensagem a Timóteo, mesmo perto da morte. A ação de Paulo e a preocupação, seu filho na fé, e ele está falando: meu filho, tenha algo na sua mente, tenha algo poderoso e não esqueça, desperte o dom que há em ti. Não viva uma vida sem ter uma ação do Deus vivo em você. Nós temos um Deus vivo que habita em nós. E esse Deus vivo que habita em nós, Ele é um Deus em movimento, que está prontinho para ter uma ação de libertação, de cura, de transformação. E não só isso, mas de transformação de toda uma geração. O Senhor nos traz essa manhã para que possamos estar despertados e incendiados pela presença dEle. Hoje o Senhor, Ele vai despertar a sua vida, e se tem dom apagado aí, vai ser desperto nessa manhã. Queridos, você tem que entender que precisa ter dom, porque o dom é o serviço da igreja. Tem que ter dom aí. Você precisa buscar alguma coisa. Você precisa carregar o DNA dos céus. Você precisa contagiar esse mundo com aquilo que um dia você foi contagiado. Tem algo poderoso que pode acontecer na sua vida.
O Senhor, Ele nos leva a viver algo nessa manhã que pode marcar o seu dia, queridos. E quando eu estava ali naquele momento em oração, antes dessa mensagem, o Senhor já começava a ministrar no meu coração algo que Ele quer fazer neste lugar. Nós não estamos em um culto religioso, nós estamos em um culto em louvor e adoração ao Rei dos Reis, ao Deus vivo e poderoso. Nós não estamos aqui com sacrifícios de novilhos, de nada. Nós estamos colocando os nossos corpos em sacrifício a Jesus e falando: Senhor, coloca fogo, que agora tem lenha nesse altar. E eu vou sair daqui pronto para contagiar os meus amigos. Eu vou sair daqui pronto para colocar fogo na minha casa. Eu vou sair daqui pronto para colocar fogo em todos os ambientes que eu pisar a ponta dos meus pés ou triscar a minha mão, porque a presença do Senhor vai invadir este lugar e vai mudar Iquemes, vai mudar Ji-Paraná, vai mudar todos os lugares que eu estou, porque eu carrego o fogo da presença de Deus. E aonde há fogo, queridos, não há como esconder. Aonde há fogo tem uma fumaça que sobe, e quando você vai chegando perto, você começa a ver o clarão. Não há como esconder uma lâmpada debaixo de uma cama ou de algum lugar, porque a lâmpada ela foi feita para clarear o ambiente que ela está. O Senhor vai te acender essa manhã. O Senhor vai te acender. Segundo ponto dessa mensagem: a intimidade com Deus é a fonte do fogo. Não é uma imposição de mão, não é uma osmose. Isso acontece e é válido. Nós somos ativados, mas a comunhão com Deus é aquilo que nos sustenta todos os dias para permanecer com esse fogo em Deus. E o que seria essa comunhão? Levíticos 6, 12 e 13 fala: o fogo arderá continuamente sobre o altar, e ele não se apagará. É a ação desse fogo, porque nós podemos sair daqui acesos, animados, prontos, querendo evangelizar Iquemes todo, mas amanhã eu posso acordar desanimado, triste, macambúzio, zorumbático, mas o Senhor está falando assim: o fogo tem que manter continuamente queimando no altar. Não há tempo mais para você deixar tempos apagados. Acende de novo, apaga um pouco, acende de novo. Não, há um fogo que vai ficar aceso na sua vida, e você todos os dias vai acordar, talvez não tão animado, porque os vales vêm, mas você vai ter alegria. Quando o Senhor fala que há derramado dos céus uma alegria sobre tudo isso, você consegue passar por todas essas situações, esclarecendo e manifestando o fogo de Deus que há na sua vida. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Como foi falado nessa manhã, a palavra, a oração, a entrega diária é aquilo que vai te permanecer todos os dias sustentado e sustentando esse fogo. Queridos, nós não estamos aqui falando mais do mesmo ou chovendo no molhado. Nós queremos que você saia daqui com tanta empolgação não passageira, com tanta animação não passageira, e com tanta consciência da palavra, que você precisa carregar esse fogo, não por período, mas até o resto da sua vida, a ponto de transformar. E talvez tem pessoas esperando só a sua palavra, só o fogo que há em você, para que ele encoste e seja libertado através da sua vida. Tem pessoas esperando você ser ativado, para que ele seja ativado. Por isso que a palavra fala que o sangue daqueles que estão serão cobrados entre nós, por falta de quê? Daquilo que nós não fazemos. Então há uma ação que o Senhor quer derramar nessa manhã, há um despertamento, e há um fogo qual Ele está falando que Ele está pronto para derramar.
O coração tem que estar incendiado, incendiado de amor pela palavra, pela oração, incendiado pela entrega, uma oração contínua e não passageira. E nós temos que entender que o Deus, o Rei, aquele que coloca fogo, Ele está neste lugar e Ele vai colocar fogo na sua vida. A frase mais famosa de John Wesley, ele fala: coloque-me em chamas para que vocês me olhem queimar. A questão aqui não era literal. A questão é, um dos maiores avivalistas, ele saía de casa preparado para pregar a mensagem, que é fogo. Ele saía preparado para carregar uma mensagem para um povo. E ele falava com essa preparação dele: eu estou indo para um lugar, se eu estiver na praça, eu me coloco em chama, para que todos sejam atraídos pela luz dessa glória do poder de Cristo Jesus, e que vejam eu queimar. O que é isso? Eu me coloco como oferta e sacrifício ao meu Deus, para que haja uma oferta neste ambiente, e que você seja contagiado com o fogo da presença desse Deus. É você não se abster daquilo que Deus tem para a sua vida, mas é você se comprometer. Queridos, nós estamos na maioria jovens, me coloquei nessa, hein? 45 aninhos, jovinho. Vocês, a maioria, tem uma vida pela frente longa. Nós estamos falando que tem pessoas aqui que tem 16, 17, tem 20, e que talvez tem mais 60, 70 anos para frente. E que se você sair daqui aceso nessa manhã, será 60, 70 anos, espalhando a glória de Jesus nessa terra, e contagiando uma geração, contagiando uma cidade, contagiando escolas e escolas, contagiando famílias e famílias, e mudando para a glória de Jesus nessa terra. Não se distraia, encha o coração de fogo, se comprometa com a palavra dele, tenha intimidade com ele, e vá impactar o mundo através de tudo isso. Quando nós começamos a entender a missão, quando nós começamos a entender tudo aquilo que o Senhor tem para nós, nós começamos a entender o propósito do qual o Senhor nos salvou nessa terra. Atos 14, 13. E vendo a intrepidez de Pedro e João, reconheceram que havia estado com Jesus. A grande ação disso tudo, que do mesmo modo que acontece vendo na vida de Pedro e de João, acontece com aqueles que encontram Jesus, e essa última frase acontece em nossas vidas. E vendo o jeito do Nilson Júnior, eles reconheceram que Nilson estava com Jesus. E vendo você, com a sua fala, com a sua ação, reconheceram que você estava com Jesus. Nós precisamos ser essa extensão de Deus na terra. Nós precisamos ser essa extensão e os passos desse Deus na terra. As pessoas têm que olhar para nós e falar assim: e vendo Eduardo caminhando da forma que ele caminhava, nós entendemos que ele estava com Jesus. Nessa questão foi literal um encontro pessoal. Mas a questão agora, que é maior ainda, há um Deus vivo que habita em nós, e tem uma continuidade todos os dias, e ele fala, e vendo agora, que ele teve uma palavra, ou ele teve um andar diferente nessa terra, ele conheceu o Mestre Jesus neste lugar. Há fogo no coração dele, há fogo no coração dele. O Senhor nos chama para ser algo diferente, queridos. O que diferencia você não é a capacidade, mas é a sua chama. Não é o seu talento, mas é o que você carrega.
Talvez você é muito bom em algumas coisas. E você fala assim: por que as coisas não acontecem para mim? Mas eu prego tão bem, eu canto tão bem, eu toco tão bem, eu faço essas coisas tão bem. E talvez não faz tão bem igual você, mas o fogo dele é tão poderoso que se manifesta diante de todas as coisas que podem ser naturais dessa terra. O que eu estou falando nessa manhã? Eu estou falando que o Senhor está pronto para colocar fogo na sua vida. Eu estou falando que o seu altar tem que estar preparado, como o pastor falou, Alex. Eu estou falando que a palavra, a oração e a intimidade com Deus vai te manter esse fogo aceso até a eternidade. Eu estou falando que após o reconhecimento e você andar com essa intimidade toda, você precisa impactar o mundo com tudo isso que você está carregando. O fogo não foi feito para ficar guardado dentro do seu coração. O fogo foi feito para iluminar uma nação onde está corrompida. O fogo foi feito para transformar vidas aonde está sem caráter. O fogo foi feito para colocar vida onde já estava morto. O fogo foi feito para colocar a alegria onde só havia tristeza. O fogo foi feito para transformar pessoas através da presença do Espírito Santo. E você está aqui para sair daqui incendiado nesse dia, com a capacidade de transformar o seu bairro, a sua casa, a nação, tudo aquilo que você sonhar. Basta querer, basta se colocar como esses grandes homens. E quando nós colocamos a leitura sobre esses grandes homens, o que diferenciava esses homens de nós? Propósito. Propósito. Eu gasto os meus dias com aquilo que é eterno. Eu não gasto os meus dias com aquelas coisas que são corruptíveis nessa terra. Então, se você sair daqui com a convicção de tudo aquilo que o Senhor tem para você, certamente você impactará tudo aquilo que você precisa mudar nessa terra. Mas pois bem, mas pastor, meu fogo não está tão aceso. E agora? Como acender o fogo de novo? Reconheça onde esfriou. Apocalipse 2,4: tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. Reconheça onde você parou, aonde você abandonou. Tenha consciência no ponto certo, e a partir daquele ponto você tem consciência da retomada que você vai. Volte ao lugar secreto, porque o culto coletivo, ele é essencial, poderoso para transformar. Mas nós manifestamos aquilo que é no coletivo quando nós temos o nosso quarto, uma intimidade secreta com Deus. Não adianta eu chegar aqui no coletivo, babar de tanto falar em língua, se lá no meu quarto eu não me derramo sozinho com Ele. Não adianta eu gritar, chorar e fazer tudo isso, se eu não tiver isso lá. Agora, se eu tenho lá, eu faço isso daqui com toda a autoridade, porque lá dentro eu tenho intimidade com esse Deus. Alimente o fogo com a palavra, oração, jejum, como foi a palavra do pastor Alex. Fuja do que apaga a presença do Espírito. Isso daqui é um posicionamento. Adulterar é pecado? Sim ou não? Apaga o fogo? Se eu sei, eu posso fazer? Está resolvido. Se eu começar a colocar nome, mentir é pecado? Apaga o fogo? Posso fazer? É lógica. E tem coisas que a gente quer espiritualizar. E tem coisas que a gente só precisa se posicionar.
Por que eu não estou com fogo ou queimando por Jesus todos os dias? Porque talvez eu ainda viva algumas práticas que apagam o fogo todos os dias da minha vida. Eu coloco e venho para o quarto e encho de fogo. Eu saio do quarto e coloco um balde de água e jogo dentro de mim. Vai ficar fogo aceso? Agora, se eu coloco o fogo no quarto dentro de mim e venho para fora e continuo em oração, continuo na palavra e continuo no jejum, o que acontece? O fogo só expande, o fogo se alastra, o fogo contagia, e o fogo vai começando a alastrar para aqueles ambientes que você nem imaginava. Aí aquela pessoa que você falava assim, fulano não tem jeito, mas eu cheguei perto com o fogo do Espírito Santo. E se tem fogo a vida, se tem fogo a libertação, se tem fogo a cura, se tem fogo a transformação, e o Senhor quer fazer isso nessa manhã, que você tenha consciência da onde você tem errado, daquilo que você tem falhado, da onde você tem que se posicionar e da continuidade do fogo que você tem que carregar. É a ação poderosa do Espírito que tem a consciência sobre nós. O nosso culto é racional. Eu tenho consciência daquilo que é bom e que é ruim. Aquilo que é bom tem que permanecer na minha vida através do fogo do Espírito. Aquilo que é ruim, ele tem que ser extinguido da minha vida através do fogo do Espírito, porque é ele que purifica a minha vida. Porque essas coisas eu não consigo ser liberto sem o fogo do Espírito. É por isso que quando eu vou para o secreto, eu me encho desse fogo, esse fogo é derramado sobre mim. Aquilo que é das coisas terrenas e que são pecados, esse fogo vai me purificando através da palavra, da oração, do jejum e através da indicação do Espírito Santo. Isso é errado, isso é certo, isso não, isso vai. E você vai sendo inclinado somente para as coisas do Espírito. O Senhor nos chama para ser inclinado para aquilo que Ele tem para fazer. O Senhor quer derramar mais na sua vida. O Senhor quer que esse fogo não fique só momentos, mas ele fique até que Ele venha. O Senhor quer que esse fogo, ele seja tão sobrenatural na sua vida, que ele não fique só na sua vida, mas que ele consiga espalhar por tudo aquilo que está em volta de você. Ele quer ativar a sua vida com os dons, com os ministérios e com tudo aquilo que os céus têm para você. Jesus está procurando jovens que não apenas frequentam cultos, mas que sejam como tochas vivas caminhando nessa cidade. É você caminhando. Eu preguei quinta na igreja, eu falei domingo passado eu fui num casamento, e esse casamento ele foi no modelo tradicional bíblico, judaico. Que festa maravilhosa. E quando você começa a entender, e eu começava a verificar aquele casamento, porque os noivos até perdem o sentido no meio da festa, porque a festa é a simbologia da volta de Cristo, a noiva esperando, e entra a noiva com aquele candeeiro aceso, adornada, linda, bela. Quem é a noiva de Cristo aqui? Adornada, linda, bela, com o quê? Com candeeiro aceso, pronta, ali não falta azeite. E aí ela entra e fica lá na frente. Aí daqui a pouco, como a palavra fala, e toca as trombetas, toca o chofar. E aí vem dois caras tocando o chofar, aquele som, você sabe, eu não vou fazer. Todo um monte de gente ficou assim, ó, tentando, não vou fazer. E aí entra o noivo. A questão não é o noivo ali, a figura dessa terra, mas quando entra o noivo, todo mundo já começa a imaginar Jesus vindo buscar a sua igreja. Cara, algo poderoso, porque a festa desse casamento, ela não fica mais algo natural. Aí você vê nego chorando, não por causa do noivo, porque o noivo era feio, mas era aquela coisa assim, você vê, cara, que poder. Jesus vai voltar, tem uma noiva preparada, e Jesus está vindo, só esperando, e vem os amigos da noiva, e gritando, lá vem o noivo, lá vem o noivo, e entra Jesus, para vir buscar a sua amada, o qual ele estava esperando. Eu estou falando que nós temos que preparar essa terra para a vinda de Jesus.
O fogo que há em nós tem que ser espalhado por essa terra, porque não adianta só eu e você ir para os céus. Nós temos que povoar os céus e realmente arrancar o povo do inferno. A nossa missão é ir por todo mundo, pregar o evangelho, libertando os cativos, transformando, curando. E se alguma coisa se levantar contra nós, saiba que tem um Deus poderoso que nos livra de todas essas coisas. Mas aqueles que carregam fogo não estão nem preocupados o que pode acontecer com a vida dele. Eles estão preocupados igual John Wesley: eu coloco-me em chama e coloco o povo a me ver queimar nessa terra. Quem quer ser essa geração? Hoje é o dia de reacender o altar, se ele estiver apagado. Hoje é o dia de se render de novo. Hoje é o dia de dizer: Jesus, faz meu coração arder outra vez pela sua presença. Se você deseja que o Espírito Santo reacenda a sua paixão por Jesus, eu falo que você começa já a se jogar na presença dele. O almoço já vai ser servido, já estamos terminando. Mas a ação disso tudo, porque não vale a pena ter todo um investimento igual a igreja tem. Você sabe que isso daqui não tem lucro, só despesa. Só que a questão da igreja não é saber se tem lucro ou despesa. A questão da igreja é entender: eu quero ver pessoas apaixonadas por Jesus. Se eu precisar investir em pessoas para que elas saiam daqui apaixonadas por Jesus, saiam ativadas, acesas, para espalhar Jesus. Nós não estamos falando de placa, nós estamos falando de Jesus. Tem uma questão em xeque aqui: a nossa missão em Cristo Jesus, e manter um fogo aceso, o qual Ele já acendeu as nossas vidas. E se a sua estiver apagada, hoje vai sair daqui acesa. Você tem a oportunidade de viver algo novo. Você tem a oportunidade de desfrutar aquilo que os céus têm para você. Porque os céus têm para você aquilo que é bom, aquilo que é perfeito, aquilo que é agradável. Tudo aquilo que Ele já fez para você já está liberado. Então a nossa preocupação não é sobre isso. Ele fala que trabalha em favor dos seus. Então a nossa preocupação não é sobre isso. Ele fala que dá os seus enquanto dorme. Então a nossa preocupação não é as coisas dessa terra. Agora a nossa preocupação é se manter aceso com a presença do Espírito Santo, para conseguir desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa terra. Há poder no nome de Jesus. Há poder para curar, há poder para transformar, e há poder para te ativar novamente. E talvez você está ou chegou aqui falando: será que tem jeito para a minha vida? Ele está falando: tem jeito, e eu estou doidinho para mudar a sua vida. E você olha e fala assim: mas eu já tive tanto, eu já tive com a minha chama acesa, apagou várias vezes. Ele fala: a importância não é quantos apagou, é como você vai manter acesa daqui para frente. O Senhor está querendo transformar a sua vida, não só hoje, mas até a eternidade. Se coloque em pé. Eu sei que você já veio aqui na frente. Talvez você já fez aquilo que precisa ser feito, com a questão do apelo do pastor Alex. Mas talvez algumas pessoas ainda não vieram, ou estão com a chama apagada, ou ela não está conseguindo se manter acesa. Ela vai e acaba, vai e acaba, vai e acaba. E o Senhor está falando: hoje ela vai não mais apagar. Hoje você vai conseguir sair daqui consciente através da palavra e firme
firme no propósito, e você vai manter a chama acesa, não se importando mais com as preocupações deste mundo, não se importando mais com as angústias dessa terra, mas você vai estar com um propósito, e o propósito é avançar no reino dos céus dessa terra. O propósito é espalhar o fogo que há em mim por onde eu passar. O propósito é, se eu fui contagiado com a presença desse Deus, a minha casa também pode, a minha mãe, o meu irmão, a minha esposa, o meu filho, aqueles que não foram, pode ser incendiado. Eu estou falando que o Senhor está querendo libertar pessoas essa manhã. Eu estou falando que o Senhor está querendo curar pessoas essa manhã. Eu estou falando que o Senhor está querendo curar a alma de algumas pessoas essa manhã. Você não vai ficar mais preso na sua alma. E você vai falar para ela: alma, porque você está abatida, confia em Deus. Confia em Deus. E você vai mais não viver as angústias da alma, mas você vai começar a viver a paz do Espírito de Deus. A Shalom. E se você de alguma forma, essa palavra tocou no seu coração, se fez sentido para você, e você quer ter um posicionamento diferente, corre aqui para frente. Corre aqui para frente. Fala: eu preciso de mais. Eu quero sair daqui mais incendiado. Eu quero sair daqui, não quero mais sair só fumegando. Eu quero sair daqui com fogo aceso. quero ouvir só a sua voz. Quero ouvir só a sua voz. Pode estar até os instrumentos, tudo. Só a voz. É como essa chuva descendo.
É o Senhor derramando algo novo sobre este lugar. Isso. E a igreja começa a se mover. A igreja começa a orar. Se você já está sentado ou está em pé aí e tem fogo, começa a derramar fogo neste lugar aqui. Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. Nós precisamos só da sua presença. Nós precisamos dos céus em nossas vidas.